Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando na Palavra de Deus, agora o Evangelho em ordem cronológica. Agora João, capítulo 14, eu vou dar continuidade ao último vídeo, a partir do versículo 13. E vamos começar com a nossa oração? Meu Deus, que o Senhor conduza essa meditação. Nós precisamos ouvir a Tua voz, alimentar a nossa alma com a Tua palavra. Por isso, fala conosco, eu peço a Ti, em nome de Jesus. Amém. E se você vem gostando de todo o conteúdo que nós estamos fazendo através dessa meditação, dê o seu gosto, não custa nada a você, e partilhe o vídeo. Incentive outras pessoas a meditar na palavra de Deus também. Agora, olha só o que o Senhor Jesus revelou aqui no versículo 13 do capítulo 14 do Evangelho de João. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, o Senhor Jesus não vai fazer nada em vão, mas há um propósito. E o principal propósito dele cumprir algo que eu pedi a ele é que o Pai seja glorificado no Filho, no Senhor Jesus. Então, se algo acontece em mim, uma cura, uma transformação, um pedido, batismo com o Espírito Santo, eu não posso atribuir isso ao meu pastor, ao meu bispo que me acompanhou, mas ao Espírito Santo. Foi ele. Ele quem proporcionou isso por meio da minha fé. Então, para que o Pai seja glorificado em Jesus e em mim também. E continua no 14, Se pedirdes alguma coisa, em meu nome eu farei. Há pessoas que aproveitam esse versículo para pedir até o que não é lícito. Mas aí vem a grande verdade, que seja feita a sua vontade. Quer dizer, eu tenho esse desejo, eu tenho esse plano, Senhor. Submeto ele ao Senhor, mas que contudo seja feita a sua vontade. No 15, se me amais, guardai os meus mandamentos. O comentário diz assim, se me amais. A prova de amor que Deus exige não são palavras, mas obediência aos seus mandamentos. Ele tem o domínio e o direito de determinar seus estatutos ao ser humano. Portanto, cabe àquele que lhe teme provar o seu amor com consideração e submissão à sua palavra. A obediência é o grande vínculo entre o homem e o Altíssimo, pois, por meio dela, ele reconhece a autoridade, a grandeza e a sabedoria divina. E muitas pessoas, quando veem isso, elas se sentem pressionadas ou como se fosse um fardo. E não deveria sentir assim. Por quê? Primeiro, porque quem ama não faz por obrigação, faz porque ama. Por exemplo, a mãe, ela lava a roupa do filho, ela faz o comer do filho, mas ela faz porque ela ama. É o prazer dela servir o seu filho, não é? Então, é um amor incondicional. E às vezes o filho não corresponde àquele amor. Mas mesmo assim, ela faz, porque é o amor que ela tem. Assim também é o amor do Pai por nós. É um amor incondicional. Então, quando essa pessoa, de fato, ela ama Deus, ela se rende, Ela faz e ela não espera nada em troca. Por isso que ele fala, se me amais, guardai os meus mandamentos. Quer dizer, aquele que ama de fato e de verdade, ele prova através das suas atitudes, no seu amor, na sua obediência, na sua renúncia. No 16, e eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O comentário diz, eu rogarei o Pai, a descida do Espírito Santo se daria mediante intensa súplica do Senhor Jesus ao Pai, antes de ascender aos céus. O Filho do Altíssimo não quis deixar sua igreja órfã, por isso rogou para que o Consolador fosse enviado. O Espírito Santo possui a mesma natureza, os mesmos atributos e os mesmos propósitos divinos que o possibilita que o Pai e Filho continuem com os seus servos na terra. E aqui está o grande propósito do Senhor Jesus ter vindo a esse mundo e também ter deixado o Espírito Santo. Então, primeiro, o Senhor Jesus andava com os discípulos, então ele protegia os discípulos. Mas ele falou, agora eu vou rogar ao Pai para que o Espírito Consolador esteja para sempre. Então, enquanto minha vida durar neste mundo e eu permanecer obedecendo e amando ao meu Senhor,
então ele vai estar comigo. Perfeito. Um casamento perfeito, né? Uma recíproca. Tanto ele se sacrificou por mim, como eu me sacrifico por ele. A parte B diz: a expressão consolador é uma tradução do grego paráclitos, palavra usada para denominar o advogado ou a testemunha que presta assistência no tribunal. Aplica-se também à pessoa que permanentemente fica junto a outra para ajudá-la e protegê-la. Veja que tudo isso é a sublime descrição do Espírito Santo, que também é considerado conselheiro, intercessor e fortalecedor. O Senhor Jesus foi o guia, o instrutor e o protetor enquanto esteve com os discípulos. Ele o sustentou nos fracassos e nas tristezas e suportou os erros deles como um fiel amigo. E agora que iria partir, não os deixaria sozinhos, pois prometeu enviar o Consolador. Embora o Espírito Santo seja uma pessoa distinta da Trindade, ele é igualmente Deus e cumpre perfeitamente o papel de amparar e guiar o homem rumo à vida eterna. Vou fazer uma comparação para os nossos dias, né? Mais simples. O Consolador é como se fosse o farol do carro. Ele tem que estar aceso. Imagine densas trevas, né? Uma neblina, tudo escuro, mas o farol nos ajuda a ver à frente. E ele também é o Consolador, quer dizer, o GPS. Então, sem o GPS, não tem como você chegar no seu destino. E esse GPS, o Espírito Santo, não falha. Então, se você quer chegar no seu destino, que é o céu, não tem outro meio senão através do GPS, que é o Espírito Santo. 17. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Comentário: a identidade do Espírito. O Espírito Santo é identificado também como o Espírito da verdade, porque traz a verdade do Pai e do Filho impressa em si. Ele tem o objetivo de revelar, iluminar e guiar o ser humano até Deus. Assim, o Espírito Santo é um presente do Altíssimo para aqueles que aspiram pela salvação. No entanto, o mundo pecaminoso não pode recebê-lo, pois não o reconhece, não o ouve e tampouco o valoriza. Mas aqueles que o recebem têm o privilégio de se tornar sua morada. E aqui eu vejo, né? Ele primeiro nos deu o sentido de nós pedirmos a Ele, pedirmos o Pai, e Ele então concede para que o Pai seja glorificado no Filho. E aqui Ele então identifica qual deve ser o nosso pedido, o Espírito Santo. Então, e Ele fala o Espírito de verdade, porque existe o Espírito da mentira? Sim, o Espírito do engano, que é o Espírito que tem mais atuado nesse mundo, né? Quantas pessoas elas se enganam com uma falsa sensação de bem-estar, uma alegria, um choro durante uma busca, por exemplo, e elas pensam: não, eu fui cheia do Espírito Santo, mas elas não se libertaram. Ela continua sendo a velha e mesma criatura de sempre. E ele fala: o mundo não pôde receber. O mundo não pode receber algo que é santo, sendo que o mundo continua praticando as obras da carne, porque não o vê. Quer dizer, nós também não vemos. Eu não o vejo, mas eu tenho certeza que Ele está comigo, porque Ele me dá um testemunho fiel. E Ele fala: nem porque não vê, nem o conhece. O mundo não conhece, nós conhecemos. Mas vós o conheceis. Por quê? Por causa da palavra. Todos aqueles que se envolvem, como nós estamos fazendo aqui agora, nós passamos a conhecer um Deus que esse mundo não conhece. O mundo conhece a filosofia, os grandes pensadores, os ditadores de opiniões desse mundo, mas não conhece o autor verdadeiro da vida. 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E aqui eu vejo toda a preocupação do Senhor Jesus com aqueles que seguem a Ele, de não deixar eles sozinhos, porque Ele sabe que esse mundo, a pessoa que está sozinha, ela se perde. 19. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Quer dizer, Ele, apesar de ter morrido, né, para esse mundo, Ele permanece vivo agora dentro de nós. Por isso que o mundo que odiou a Jesus passa a odiar a nós também, porque Ele vive dentro de nós.
20. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Isso aqui é magnífico, né? Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, quer dizer, nós vamos entender o propósito do Senhor Jesus, quem Ele era, que é o Filho, e vós em mim, quer dizer, eu vou estar ligado a Jesus, agarrado a Jesus, aos pés dele, e eu em vós, quer dizer, Ele não nos larga. 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. O comentário: como saber se você ama a Deus? O amor de cada pessoa é medido pelo compromisso em obedecer a palavra. Conhecer os mandamentos não é suficiente. Afinal, todos os religiosos da época do Senhor Jesus eram exímios conhecedores da lei. É necessário praticá-los. O Altíssimo não considera o que você sabe sobre ele, mas o que você faz a respeito do que sabe. Então, como saber se você ama a Deus? Está aqui. É só você agora fazer um autoexame, né? E, por exemplo, o que te afasta de Deus? Há tantas coisas, né? Por exemplo, se você tem um namorado, uma namorada, e essa pessoa, você só tem um compromisso, não como casamento, né? Um conhecimento. Você está conhecendo essa pessoa, mas se essa pessoa já afasta você de Deus, ela não é boa para você. Você tem amigos, conheceu amigos, essas pessoas estão te afastando de Deus, então não são boas amizades para você. Então, esse trabalho, essa escola, o que quer que seja nesse mundo que te afasta de Deus, não é bom. Então é melhor você se afastar dessas coisas. A parte B do versículo diz: e me manifestarei a ele. Amor, fé e obediência estão inteiramente ligados e são fundamentais para que o ser humano tenha o privilégio de conhecer o Senhor Jesus. Então, aquele que tem os meus mandamentos, guarda, esse é o que me ama. Então, aqui está uma prova. Que se eu guardo o que ele fala, se eu pratico, então eu provo que eu amo. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Quer dizer, sabe aquela pessoa que fala assim, poxa, ninguém me ama, ninguém me entende, ninguém me quer. Mas quando você recebe o Espírito Santo, você se sente amado pelo próprio Pai. Aí você entende o seu verdadeiro valor. O valor que você não vai ter dos outros. Os outros não vão te valorizar como você deve ser. E eu amarei e me manifestarei a ele. Quer dizer, o Espírito Santo é a manifestação do próprio Senhor Jesus em nós. 22. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, quer dizer, o nosso corpo tem um propósito, uma finalidade, não somente de abrigar a nossa alma, né, porque a nossa alma ela faz morada dentro desse corpo, mas também o Espírito Santo quer estar ali. Então, imagine que o nosso corpo tenha um volante, né, para conduzir a nossa vida. Então, enquanto eu estiver no controle da minha vida, eu estou fadado ao fracasso. Mas se eu entrego o controle da minha vida a Ele, então tudo dá certo. 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Então, aquele que não guarda, né, aquele que não pratica, aquele que ignora as palavras de Deus, mas prefere agradar a si mesmo, né? Porque ou a pessoa tem um Senhor ou tem outro. Ou ela está servindo a Deus ou ela está servindo a si mesma. E automaticamente os demônios. 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O comentário daqui diz: esse vos ensinará todas as coisas. O ensino da palavra de Deus se torna eficaz com a ação do Espírito Santo. É ele quem promove arrependimento, desperta a fé, revela as Escrituras, ilumina a mente, preserva a instrução, encoraja para agir e fortalece nos momentos difíceis. Sem o Espírito Santo, ninguém consegue suportar lutas e perseguições e permanecer firme na fé. Então, duas coisas importantes o Espírito Santo faz em nós, né? Ele ensina, por isso que quando eu medito
na palavra de Deus, né? E a gente vem falando, não sou eu, não é meu conhecimento, mas é Ele. Então a honra, a glória é do Senhor, do Espírito Santo que trouxe essa palavra para nós. E segunda coisa, nos fará lembrar, sabe? Há momentos que você está enfrentando de lutas ou sendo tentado e que na mesma hora vem uma palavra na sua cabeça, uma lembrança dela. Esse momento, essa palavra, é o próprio Espírito Santo te fazendo lembrar do que você precisa fazer. No 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O comentário, a paz de Deus. A paz sempre foi muito valiosa para os judeus. Eles a consideravam tanto que escolheram a palavra shalom para se cumprimentarem. Shalom é um termo que, além de paz, expressa segurança, integridade, bem-estar e saúde. Na sua despedida, o Senhor Jesus não deixou nenhum bem material aos seus discípulos, pois até mesmo suas vestes se tornariam propriedade dos soldados. Mas ele lhes ofereceu o que havia de mais precioso, a sua paz. Ele continua sendo concedida a quem permite que o Eterno faça morada em seu ser. A paz de Deus não significa ausência de problemas ou de perigos. No entanto, quem a possui tem tranquilidade e segurança, mesmo em meio às terríveis guerras da vida. Essa paz pode ser desfrutada em diferentes níveis, ou seja, quanto mais obediência e fé houver, mais a confiança aumentará e mais a ansiedade, a apreensão e o medo diminuirão. Eu lembro que uma pessoa me contou uma vez que ela dorme igual uma pedra, né? E o marido não. O marido não vem à igreja, não frequenta. E o marido reclama, né? E até falou assim, olha, eu tenho inveja de você, que você deita e dorme, eu não consigo dormir. Quer dizer, essa é a diferença, né? A paz. Apesar de enfrentar lutas, muitos problemas, né? Mas a paz. Essa paz, ela é dentro de nós, né? Fora a guerra, mas dentro a paz. A parte B diz a paz do mundo. Que paz um mundo dominado por ódio, enganos, guerras e egoísmo pode oferecer? Nenhuma, pois não passa de uma falsa sensação de segurança apoiada em recursos materiais. A verdadeira paz só exige aqueles que fundamentam a vida sobre o Senhor Jesus. O mundo de hoje grita por paz, pede paz, clama por paz, quer paz, mas esses mesmos que pedem a paz criam guerras, conflitos e criam ódio. Então, quer dizer, o mundo não tem condições alguma de dar a paz. A paz verdadeira é individual, é para cada um. 29. E eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. O comentário do 30. E nada tem em mim. O Senhor Jesus viveu como homem e não pecou. Por isso, o diabo não tinha poder sobre ele. Sua vida santa o tornou vitorioso na missão de destronar Satanás. O mal também não tem nenhum poder sobre aqueles que andam em submissão à palavra de Deus. Assim como o Senhor Jesus, eles podem passar por grandes lutas, mas sairão vencedores. O mundo também não pode achar nada em nós. Eu lembro de uma história em que um homem tinha uma casa muito bonita e todos os dias Satanás batia a sua porta, querendo entrar. E ele então dizia que não. Satanás tentava fazer um negócio com ele e ele não, fechava a porta porque ele não aceitava que Satanás entrasse em sua casa. Então, Satanás mudou de estratégia e falou assim, olha, eu sei que você tem muitos quartos, então me aluga um quarto, eu quero morar aí. Ele falou assim, nem por todo o dinheiro do mundo eu alugaria um quarto para você, de jeito nenhum. Eu não te aceito aqui. Mas o diabo continuava insistindo, tanto, que um dia ele falou assim, olha, eu não vou te pedir mais nada. Né? Eu também já estou cansado de vir aqui, você não me deixa entrar, nem alugar quarto. Eu iria pagar por um ótimo preço, mas nenhum negócio eu consigo. Mas olha,
se você fizer uma coisa, eu não vou mais bater na sua porta. Tá, tudo para que você não bata mais na minha porta. É o quê? Olha, eu tenho esse chapéu, me deixa pendurar nesse corredor. Há tantos quadros, né, no corredor da sua casa. Permita que eu pendure meu chapéu e eu nunca mais volto aqui. Eu prometo a você. Então o diabo furou a parede, colocou aquele prego, pendurou o seu chapéu e falou assim, pronto, vou cumprir minha promessa. Fique bem. E foi embora. E de repente a casa começou a ter um cheiro horrível, um podre horrível. E ele havia convidado muitas pessoas para vir à sua casa e todos começaram a sentir aquele cheiro horrível. Mas de onde vem esse cheiro? E aí, quando foram descobrir, vinha do chapéu. O homem revoltado chamou Satanás e falou assim, você deixou esse chapéu aqui dentro está deixando minha casa podre. E ele falou assim, mas o chapéu é meu, o prego é meu e ele vai permanecer onde ele está. Agora, ele é meu, esse espaço é meu. Então, ele fez concessão com o diabo. Ele aceitou o chapéu do diabo, mas era do diabo. Assim, tem muitas pessoas que vão aceitando que o diabo entre em sua vida. Não por inteiro, mas aos pouquinhos. Então, o Senhor Jesus disse, ele não tem nada comigo. Assim temos que ser nós. O diabo não pode ter nada conosco. Nem um dedo apontado para nós. Cuidado, para que o prego do diabo e o chapéu dele também não esteja na sua vida. Fique atento. Deus abençoe.